As crianças me abandonaram pela mãe infiel em nosso divórcio porque o novo marido dela deu empregos a elas em uma empresa. Elas não me convidaram para os casamentos e cortaram contato por 8 anos. Há 8 anos, eu, homem de 56 anos, descobri que minha esposa Marie, mulher de 52, estava me traindo com um de seus amigos da faculdade. O caso já durava quase um ano quando finalmente os peguei, e, após descobrir, saí de casa e imediatamente entrei com o pedido de divórcio. Já estávamos enfrentando um momento bastante difícil no nosso casamento, porque ela achava que eu não estava trazendo dinheiro suficiente como treinador de beisebol de uma escola de ensino médio. Apesar de eu estar fazendo o meu melhor, ela continuava constantemente reclamando de tudo. Nós brigávamos com frequência, e, na minha cabeça, entrar com o pedido de divórcio não foi uma decisão muito difícil. Na época, nossos 2 filhos já tinham se mudado, então eu também não tinha nenhum motivo para ficar. Infelizmente, esse divórcio também me custou o relacionamento com meus filhos, porque, por alguma razão, eles decidiram ficar do lado da mãe. Inicialmente, eles tentaram me convencer a ser mais compreensivo com ela, apenas porque ela havia sido dona de casa por muito tempo. Disseram que ela devia estar entediada com a monotonia da vida e, além disso, depois que eles se mudaram, nós começamos a discutir por qualquer coisa. Naturalmente, ela não estava feliz, e eu também estava passando por um momento difícil financeiramente. Ainda assim, não conseguia entender por que meus filhos estavam se esforçando tanto para que eu perdoasse Marie, especialmente considerando o fato de que eu estava enfrentando exatamente os mesmos problemas que ela, mas não fui procurar um caso extraconjugal. Na verdade, após cada briga, eu tentava me redimir e fazê-la se sentir especial de alguma forma. Obviamente, nada disso significava algo para ela, e fiquei muito chateado por meus filhos estarem tentando me convencer a dar a ela uma segunda chance. Acabei brigando com eles por causa disso também, e, por um tempo, eles me cortaram da vida deles. Depois que o divórcio foi finalizado, comecei a me sentir muito solitário, especialmente porque, apenas 2 meses após o divórcio, Marie acabou se casando com o homem com quem ela estava tendo caso. Eu não estava falando com meus filhos na época, mas tentei me aproximar. Eles me perdoaram, mas isso foi apenas algo que disseram por dizer. Não acho que realmente me perdoaram na época, porque, nos anos seguintes, nem sequer me convidaram para qualquer marco importante em suas vidas. Na verdade, mal tive algo a ver com meus filhos até o início deste ano, e a única razão pela qual estão tentando melhorar o relacionamento comigo agora é porque comecei meu próprio negócio com alguns amigos há alguns anos, e ele de repente começou a prosperar recentemente. Então, estou indo muito bem financeiramente, e suponho que seja isso que os atraiu. Para contexto, trabalhei por muito tempo como treinador esportivo de uma escola secundária, mas, infelizmente, era extremamente mal pago e sobrecarregado. Tinha um amigo que trabalhava em outra escola, e nós 2 estávamos enfrentando dificuldades financeiras. Enquanto tentávamos encontrar alguns planos de aposentadoria, decidimos falar com algumas outras pessoas e tentar abrir nossa própria instalação. Dessa forma, ainda poderíamos treinar crianças, porque era algo que realmente sabíamos fazer bem e em que tínhamos muita experiência, mas também poderíamos transformar isso em um negócio e usá-lo como nosso plano de aposentadoria. Então, encontramos outro amigo que estava interessado e tinha habilidades em negócios, e começamos. Para ser honesto, não esperávamos nada grande na época, mas estamos orgulhosos de dizer que agora estamos indo muito bem, e estou orgulhoso de até onde chegamos. Nossa instalação é bastante popular, e estamos pensando em expandir em breve. Suponho que meus filhos devem ter ouvido falar disso, porque entraram em contato comigo no início deste ano e começaram a tentar ficar do meu lado. Inicialmente, fiquei muito feliz por eles estarem tentando me incluir mais em suas vidas, porque pensei que finalmente haviam recobrado o bom senso ou algo do tipo. Não suspeitei que eles poderiam ter motivos ocultos. Mas, há alguns dias, os 2 vieram me visitar. Meu filho mais velho, Gavin, e sua irmã, Hannah, estão ambos casados agora. Gavin se casou há 6 anos, e Hannah, há 4. Não fui convidado para nenhum dos casamentos porque eles disseram que a mãe estaria lá com o marido, e seria muito constrangedor para todos. Fiquei muito chateado com isso, mas eles me disseram que não havia nada que pudesse ser feito. Os casamentos estariam cheios e prometeram compensar isso de alguma forma, o que nunca fizeram. Mas, como um tolo, continuei esperando que eles percebessem, algum dia, que eu era tão pai deles quanto a mãe era mãe deles. Pensei que isso finalmente estava acontecendo, mas, quando me visitaram recentemente começaram a falar sobre como ouviram que meu negócio estava indo muito bem e queriam que eu passasse mais tempo com meus netos e também os ajudasse com algum dinheiro, finalmente percebi o que realmente estava acontecendo. Foi muito difícil para mim não ficar bravo com eles na hora, mas eu disse que definitivamente consideraria a ideia,
e eles pareceram satisfeitos o suficiente e foram embora. Depois que se foram, bloqueei-os em todos os lugares porque tinha quase certeza de que estavam tentando me usar pelo meu dinheiro. Gavin tem 2 filhos, e um deles tem 5 anos, e o mais novo tem apenas 1 ano. Pelo que sei, Hannah acabou de dar à luz uma filha há 6 meses. E adivinhem só? Eu nunca conheci nenhum dos meus netos. Já se passaram 5 anos desde que meu primeiro neto nasceu, e eu nem sequer o conheci. Claro que isso dói, e tentei convencer Gavin a trazer os filhos para cá ou a me convidar para conhecê-los. Quando a filha de Hannah nasceu, também tentei conhecê-la, mas ele sempre recusava. Era sempre a mesma desculpa de que Marie e o marido estariam presentes, e eles não queriam que as coisas ficassem constrangedoras. Eu sempre tinha que entender e deixar para lá. E isso machucava. Agora, finalmente querem me dar uma chance de ser avô, e suponho que é porque as coisas não estão indo bem para eles financeiramente. Eu não tinha ideia de nada disso antes, por isso não os cortei totalmente da minha vida antes. Apenas para satisfazer minha curiosidade, decidi investigar um pouco sobre o que meus filhos estavam fazendo, e foi assim que descobri que eles estavam passando por um momento financeiro muito difícil nos últimos anos. Além disso, as coisas não estavam exatamente maravilhosas com o padrasto deles. Achei isso realmente chocante porque, pelas fotos que eles postavam após o casamento da mãe com ele, parecia que a família era muito próxima desse homem. Mas, aparentemente, as coisas estavam azedando porque ele estava planejando vender a empresa dele. Eles trabalham com móveis, e, depois que Marie se casou com ele, meus filhos começaram a trabalhar na empresa dele. E eu não quero dizer isso, porque não tenho certeza, mas estou supondo que foi por isso que eles ficaram tão ansiosos para apoiar a mãe durante o divórcio. Eles acreditavam que, se me convencessem a pegar leve com ela, em vez de prolongar o processo, isso garantiria a eles uma posição na empresa do padrasto. Basicamente, eles foram comprados pelo parceiro da Marie no caso, e eu nunca soube disso porque nunca sequer suspeitei que algo assim pudesse acontecer. De qualquer forma, o problema agora é que a empresa não está indo muito bem nos últimos anos, e o marido de Marie quer vendê-la. Ele é o dono da empresa, então é quem mais vai lucrar com a venda, e tem sorte de até mesmo ter encontrado um comprador neste momento. Mas meus filhos não aprovam a venda porque, embora recebam uma parte do valor como acionistas e empregados da alta administração, ainda vão perder os empregos, e querem um plano de longo prazo para si mesmos. É uma confusão, e muitas pessoas da família sabem disso porque Marie é bem linguaruda e tem reclamado disso para literalmente todo mundo que esteja disposto a ouvir. Então, não é nenhum segredo que a família deles está brigando agora, e imagino que seja por isso que Gavin e Hannah decidiram vir pedir minha ajuda. Não é segredo que estamos indo bem. Estamos fazendo anúncios e o boca a boca também tem funcionado bem para nós. Depois de juntar todas essas peças conversando com alguns parentes, decidi manter meus filhos bloqueados e não me interessar pela vida deles. Nos últimos 8 anos, eles não tiveram interesse na minha vida, e mesmo agora eles só estão aqui porque estão com problemas. Isso parece insultante, e me sinto um idiota por ter contado com a possibilidade de que, em algum momento, eles voltassem ao bom senso e se desculpassem comigo. Mas, alguns dias depois de eu bloqueá-los, apareceram novamente na minha porta e começaram a exigir que eu os deixasse entrar, mesmo depois de eu dizer que não estava interessado em falar com eles. Disse que já sabia, através da família, o que estava acontecendo entre eles e o padrasto, e sabia que só estavam aqui porque queriam ajuda financeira de mim. Falei que o motivo pelo qual me abandonaram inicialmente foi porque o padrasto podia oferecer empregos seguros e cargos de alta administração que eu não podia. Chamei-os de interesseiros, e, em retaliação, começaram a me acusar de ser insensível e rancoroso. Eles disseram que não tinham essas intenções e insistiram que só queriam corrigir as coisas comigo, porque perceberam que, no final das contas, eu ainda era o pai deles e que não poderiam continuar priorizando Marie em vez de mim. Também afirmaram que o único motivo pelo qual pediram minha ajuda financeira foi por causa dos filhos deles, e não apenas porque eu estava bem financeiramente no momento. Disseram que era nojento eu ter chegado a essa conclusão depois de ouvir fofocas de parentes sem valor. Isso aconteceu há 2 dias, e fiquei muito chateado com tudo isso. Está tão ruim que precisei tirar uma folga do trabalho, porque não consigo parar de pensar no que estou fazendo agora. Sei que, lógica e racionalmente, o resto da família provavelmente não está mentindo para mim. Eles não teriam nada a ganhar com isso. Além disso, minha família sempre foi legal comigo, especialmente após o divórcio. Sempre cuidaram de mim, e eu realmente aprecio isso. Então, não acho que estejam mentindo ou fofocando, só estão me dizendo o que perguntei. Dito isso,
Também não sei se deveria dar uma chance aos meus filhos de consertarem as coisas comigo e simplesmente ajudá-los financeiramente, pelo menos um pouco. Afinal, estou indo bem o suficiente para apoiá-los, e tenho certeza de que não estão pedindo algo a longo prazo. Provavelmente, vão encontrar outro emprego depois que a empresa for vendida. Talvez estejam apenas pedindo para eu ser uma espécie de rede de segurança por causa dos filhos deles. Não falei diretamente com eles sobre que tipo de dinheiro realmente precisam, se seria um investimento, um empréstimo ou apenas boa vontade. De qualquer forma, sei que a ajuda financeira faz parte disso. Sinto que, só por causa disso, não quero perder uma oportunidade de me reconectar com meus filhos e realmente construir uma relação com meus netos. Do jeito que eles falaram sobre a situação no outro dia, estou completamente confuso e não sei mais o que pensar. Estou estressado constantemente e fico pensando que talvez esteja cometendo o maior erro da minha vida ao afastar meus filhos. Talvez eu esteja sendo insensível e rancoroso, como eles disseram. Se deixar meu ego me dominar, não tenho certeza se terei outra chance de fazer as coisas funcionarem com minha família. A única coisa que me impede agora é o medo de estar sendo usado, e eu realmente não quero isso. Simplesmente não sei mais o que pensar. Estou perdido, e nem acho que tenho alguém com quem possa falar livremente sobre isso. Então, estou aqui, e por favor, tentem entender que sou apenas um homem velho tentando descobrir a vida depois de praticamente viver sozinho desde o divórcio. Por mais que odeie admitir, sinto muita falta dos meus filhos e os quero na minha vida, mas não sei se esse é o caminho certo a seguir. Então, sou um idiota por não querer me envolver financeiramente com meus filhos? Atualização 1. Obrigado pelos comentários. Acho que realmente precisava de um choque de realidade sobre a situação, porque, no desespero, eu estava começando a considerar falar com meus filhos. Mas agora sei que estou sendo usado e que não deveria ser um capacho para eles. Foi exatamente isso que fui todos esses anos. Eles falavam comigo como se estivessem me fazendo um favor e, mesmo assim, sempre me desprezavam porque preferiam Marie e o marido dela. Agora que sei exatamente por que eles preferiram ele, acho que não há como voltar atrás. Até conversei com meus amigos no trabalho sobre isso, e, embora já soubessem do histórico e de tudo, quando contei sobre a situação atual e sobre tudo o que descobri recentemente, eles ficaram chocados. Disseram que, inicialmente, acreditavam que meus filhos haviam sido manipulados por Marie, e que era por isso que não queriam manter contato comigo. Ainda achavam que poderia haver algum espaço para reconciliação. Mas agora que sabem que, tecnicamente, meus filhos foram comprados pelo padrasto, disseram que não há mais volta. Me aconselharam a manter meus filhos bloqueados, pelo bem da minha própria autoestima e sanidade, porque, se não o fizesse, acabariam me explorando financeiramente. Ainda não sei que tipo de dinheiro eles queriam. Poderia ser uma quantia pequena, mas, mesmo assim, não devo isso a eles. Mesmo que eles estivessem sendo sinceros no outro dia, dizendo que estavam pedindo dinheiro para os filhos deles e não para eles mesmos, eu ainda não devo isso a eles. Nunca trouxeram meus netos para me ver, nem permitiram que eu fosse conhecê-los. Então, por que eu teria uma conexão com alguém? Sei que parece meio insensível, mas é a verdade. Não posso começar a me sentir mal por toda criança que nunca conheci sair dando dinheiro como caridade. Se isso me torna insensível e rancoroso, como disseram, então que seja. Não me importo e não preciso me justificar para eles. Vou simplesmente me manter longe deles e viver minha vida. Vai doer, mas acho que não pode doer mais do que doeu nos últimos 8 anos. Se aguentei isso sem reclamar, acho que consigo lidar com as consequências de cortá-los da minha vida agora também. Pelo menos, desta vez, será minha escolha e eu estarei no controle da situação, em vez de eles me tratarem mal. De qualquer forma, obrigado por me ouvir. Eu realmente precisava desabafar meus sentimentos em algum lugar. Se houver algum desenvolvimento na situação, vou manter vocês atualizados. E obrigado pelo apoio. Atualização 2. Olá, passaram-se 2 semanas desde que publiquei minha última atualização, e eu disse que, se houvesse algum desenvolvimento na situação, eu manteria vocês informados. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, Gavin e Hannah apareceram com meus netos e começaram a exigir me ver. Eu estava ocupado com uma sessão de treinamento com alguns alunos, e geralmente, não atendo ninguém durante esse horário. Quem quiser me encontrar, tem que esperar. Mas, aparentemente, eles se recusaram a esperar. Não sei por que esperavam um tratamento especial, considerando que ninguém sabia que eram meus filhos. Mesmo que soubessem, isso não lhes dava direito a um tratamento preferencial.
De qualquer forma, nossa recepcionista me informou sobre a situação e disse que eles não estavam dispostos a esperar. Fiquei bastante irritado, então pedi à segurança que os escoltasse até meu escritório e os fizesse esperar lá para evitar que causassem uma cena no saguão. Depois, continuei tranquilamente minha sessão de treinamento, deixando-os esperando por quase meia hora. Finalmente, voltei para o meu escritório para que eles pudessem me encontrar. Foi uma atitude mesquinha, mas eles precisavam aprender que não podiam simplesmente aparecer no meu local de trabalho e esperar que eu os atendesse, não importando a hora do dia. Quando finalmente entrei no escritório, era muito óbvio que Gavin e Hannah estavam bastante chateados. Meus netos também pareciam entediados e irritados. Assim que entrei, começaram a me dar um sermão sobre a importância do tempo e disseram que foi muito rude da minha parte não falar com eles imediatamente e fazê-los esperar tanto de propósito, apenas por birra, especialmente sabendo que meus netos estavam com eles. A atitude deles foi muito irritante, então respondi que os tratei exatamente como trataria qualquer outra pessoa que viesse me ver durante uma sessão de treinamento. Se outras pessoas podiam esperar até que eu terminasse o meu trabalho, eles também podiam. O fato de eles esperarem um tratamento especial só porque eram meus filhos era ridículo, especialmente considerando que nunca fui tratado bem por eles no passado, quanto mais com qualquer tipo de tratamento especial, apesar de ser o pai deles. E a decisão de trazer as crianças foi deles. Este é um local de treinamento, e meu trabalho aqui é importante para mim. Se não conseguiam lidar com o fato de eu estar tratando-os normalmente, estavam livres para ir embora. O único motivo pelo qual eles esperaram foi porque quiseram. Eu não os obriguei. Fui muito direto com eles, e dava para perceber que estavam chateados, mas acho que precisavam de um favor meu, então não pioraram as coisas para si mesmos. Em vez disso, mudaram de assunto rapidamente e disseram que trouxeram os filhos para que eu os conhecesse pela primeira vez, para que eu pudesse realmente começar a construir um relacionamento com eles e sentir como é ser avô pela primeira vez na vida. Foi muito difícil para mim, mas tive que recusar. Disse a eles que estava indo para casa, já que aquela era minha última sessão de treinamento do dia, e que agora só queria relaxar. Além disso, sabia exatamente o que estavam tentando fazer. Estavam usando os filhos para se aproximar de mim, e isso não iria funcionar. Disse a eles que era uma atitude covarde usar as crianças para tentar ter acesso a mim, que era antiético. Eles começaram a se defender, dizendo que não era isso que estavam tentando fazer, que trouxeram as crianças apenas porque queriam que eu as conhecesse. Acabamos discutindo sobre isso porque era muito óbvio que não vinham de um lugar genuíno. Estavam desesperados para garantir que eu lhes desse outra chance porque queriam meu dinheiro. Eu podia ver claramente através deles, e, não importa o quanto insistissem, disse que era tarde demais. Disse que amava meus netos à primeira vista, todos eles são adoráveis, e realmente gostaria que tivéssemos nos encontrado em circunstâncias diferentes, mas, novamente, isso é algo pelo qual os pais deles são responsáveis. De qualquer forma, depois da discussão, começaram a insistir que eu pelo menos ouvisse o plano deles e deixasse que me explicassem por que precisavam do meu dinheiro. Disse que não estava interessado. Durante a briga, eles já estavam soando bastante frustrados, e, depois que disse que não queria ouvir, Gavin perdeu a paciência e começou a gritar comigo. Isso fez as crianças chorarem, porque ele estava sendo bastante agressivo. Tentei consolar as crianças enquanto eles continuavam a discutir comigo. Isso foi tão irritante que, em um ponto, disse que, se não quisessem que eu chamasse a segurança e os expulsasse do prédio, deveriam sair por conta própria, porque eu estava ficando cansado deles e falava sério. Acho que entenderam o recado, porque finalmente foram embora, dizendo que eu estava sendo completamente insensível e que meu ego iria me destruir. Mas isso não me importava. Eu só queria ir para casa e descansar, então foi o que fiz. Já se passaram 24 horas desde então, e ainda não os desbloqueei, nem planejo fazer isso, especialmente depois do que aconteceu ontem. Acho que não preciso. Acabei. Atualização 3. Olá, já se passaram 3 dias desde que encontrei meus filhos pela última vez. Obviamente, ainda não os desbloqueei, mas eles não pararam de tentar entrar em contato comigo. Hoje, mais cedo, recebi um e-mail deles, enviado de um novo endereço, pedindo desculpas por tudo o que aconteceu recentemente. Disseram que não esperavam que as coisas se desenrolassem dessa forma, mas conseguiam entender por que eu estava tão chateado com eles. Inicialmente, estavam muito irritados com o fato de eu estar agindo dessa forma, mesmo com eles tentando consertar as coisas comigo. Mas, agora, depois de pensar muito, perceberam que, de certa forma, mereciam isso. Também confirmaram tudo o que eu já sabia, que tudo o que ouvi sobre eles era verdade e não apenas fofocas sem fundamento.
Disseram que ficaram um pouco surpresos quando os acusei de escolherem o padrasto em vez de mim, apenas por causa da segurança financeira que ele poderia oferecer. Não esperavam por isso e ficaram um pouco ofendidos, mas, no final das contas, era verdade, então não podiam fazer nada para mudar isso. Agora, perceberam que, ao se preocuparem tanto consigo mesmos, acabaram sendo muito egoístas, e que eu merecia algo melhor. Neste momento, reconheceram que eu estava totalmente no meu direito de afastá-los, mas pediram que eu não fizesse isso com as crianças. Também me contaram qual era o plano deles. Eles realmente estavam pensando em me pedir para investir no negócio que estão começando juntos. Obviamente, não podiam impedir o padrasto de vender a empresa dele, e essa é uma decisão totalmente dele, como proprietário principal, mas agora estavam indo por conta própria e não queriam colocar as próprias finanças em risco. Por isso, estavam planejando conseguir alguns investidores, e o primeiro pensamento foi me procurar, já que não estavam se dando bem com o padrasto no momento. Após pensarem muito, perceberam que, mais uma vez, estavam sendo egoístas ao tentar me envolver como investidor, sem realmente sentirem remorso por tudo o que fizeram no passado. Então, escreveram este e-mail apenas para se desculparem comigo e me dizerem que, se eu quisesse conhecer meus netos, poderia ligar a qualquer momento, e eles apareceriam. Disseram também que não queriam mais que eu investisse no negócio deles, seria totalmente minha decisão. Depois de ler o e-mail, fiquei um pouco confuso sobre o que fazer, porque parecia genuíno. Mas, por outro lado, já fui feito de tolo antes, e não quero que isso aconteça novamente. No entanto, quero construir uma relação com meus netos. Então, acho que vou precisar pensar sobre isso. O que quer que eu decida, vou postar aqui depois de um tempo. Por enquanto, só quero uma pausa de tudo isso, então, pelos próximos dias ou talvez semanas, não postarei com tanta frequência. Atualização 4. Oi, pensei muito sobre isso e, agora que já se passaram quase 2 meses desde que eles entraram em contato comigo pela última vez, decidi que tentarei, pelo menos, construir um relacionamento com meus netos. Sei que, com meus filhos, levará muito tempo para nos reconectarmos, mas esse não é o caso com meus netos. Já tenho 58 anos, não estou ficando mais jovem e não quero desperdiçar o tempo ou as oportunidades que estou tendo para passar com minha família, por menor que seja. Além disso, meus netos já cresceram bastante sem conhecer o avô deles, e, por avô, quero dizer o biológico e verdadeiro. Então, alguns dias atrás, finalmente escrevi de volta para meus filhos naquele endereço de e-mail e disse que ficaria mais do que feliz em recebê-los com seus cônjuges e filhos para um jantar em minha casa neste final de semana. Mas, no mesmo e-mail, também deixei muito claro que não investiria no negócio deles. Se eles esperavam que eu os ajudasse financeiramente em algum momento, podiam esquecer isso. E, se isso significasse que não estariam dispostos a me visitar, eu estava bem com isso também. Queria deixar absolutamente claro para eles que eu tinha meus limites e não permitiria que eles os cruzassem. O tom da minha mensagem, na última parte, foi bastante firme, então eu não esperava uma resposta no mesmo dia. Mas, felizmente, eles responderam. Disseram que não esperavam ou queriam que eu investisse no negócio deles, que não mereciam isso, mas que gostariam que eu pudesse construir uma relação com meus netos. Então, aceitaram o convite para o jantar. Foi assim que eles acabaram vindo jantar em minha casa ontem. Tivemos, na verdade, um momento bastante agradável. Os cônjuges deles são pessoas muito legais, e todos se desculparam por tudo o que aconteceu no passado. Disseram que estavam ansiosos para recomeçar, e eu também. Realmente quero ter uma família, porque, honestamente, às vezes fico muito solitário, e logo estarei me aposentando também. Bem, acho que este é um bom momento e uma boa oportunidade para tentar consertar as coisas. Estou muito feliz que meus filhos finalmente decidiram entrar em contato comigo e fazer a coisa certa. Espero que as coisas melhorem para nós no futuro. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.